Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Alexandre de Souza, sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG, sou médico de família e vice-presidente da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade. Eu estou tendo a oportunidade para falar para vocês a respeito da organização do contato com o paciente suspeito ou confirmado de Covid dentro da Unidade Básica de Saúde, que foi um local que eu já trabalhei mais de 15 anos e continuo acompanhando os pacientes e os meus alunos nesses locais. Então, para mim é uma oportunidade, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É, Quando nós vamos falar nesse curso, temos que entender que tivemos uma aula anterior, que foi a visita domiciliar com a professora Solange, e em breve teremos a aula sobre orientações para o paciente e ou familiares da professora Lília Diniz. Né? Essas duas aulas elas nos cercam e entendemos que elas vão dar também subsídio para o que nós vamos falar aqui agora. Tá? Vai ser mais aprofundado com o professor Unai a respeito do diagnóstico, então eu também não vou entrar muito nesse processo. Foi falado um pouco da questão da parametrização, paramentação, da uso da máscara, isso também vai ser discutido com vocês em determinado módulo. Então, nós vamos focar especificamente como é que nós damos um processo de cuidado para aquele paciente que chega lá para a gente. Sabemos também o seguinte, que hoje as ACS, né, as agentes comunitárias de saúde, aqui em Belo Horizonte pelo menos, elas estão ou em férias, ou afastadas, ou então com aquela licença por idade. Isso varia muito de cidade para cidade, de município para município. Então nós vamos entender que vocês estão na unidade ou que têm o potencial de voltar a trabalhar na unidade. Para isso, nós vamos fazer de tudo para que vocês tenham as condições plenas, pelo menos técnicas, para desempenhar um bom papel, ok? Bom, para quem trabalha com medicina de família, sabe muito bem que nós temos um artigo que é muito importante para a gente, que chama Consulta de 7 Passos. E aí eu fiz uma brincadeira um pouco com isso, porque eu vou falar muito disso. Tudo que a gente tem em relação, não só ao Covid-19, a gente tem de um modo geral no processo de cuidado, protocolo. Então existe a necessidade de fazermos, repetirmos, checarmos. Isso é muito comum na área cirúrgica, mas na nossa área ambulatorial, muitas vezes nós deixamos isso um pouco de lado. E isso pode nos prejudicar e prejudicar o nosso paciente. Então a segurança dele fica prejudicada. Portanto, o que nós vamos propor para vocês? Que ao ir à unidade, a gente tenha todo um processo de cuidado para que a gente também não se infecte e não transmita para outras pessoas. Então, a partir do momento em que eu tenho, no primeiro espaço, a questão da recepção, a recepção do nosso paciente, eu devo ter já me paramentado, me preparado se eu vou ficar ali na recepção. Isso inclui máscara cirúrgica, o jaleco ou um capote que seja descartável, né? A preparação da sala onde nós iremos ficar, né? Pode incluir máscaras também, pode incluir touca, tá? A preparação da sala onde nós iremos ficar, tá? A preparação da consulta que nós iremos fazer, a higienização entre cada paciente que nós estamos recebendo, a higienização final para nós nos desparamentarmos ou retirar todo aquele equipamento que nós colocamos para que a gente possa efetivamente ir para casa, que aquela roupa é considerada contaminada, ela deve ser deixada num canto na entrada para não levar a doença ou não levar qualquer contaminante que a gente tenha adquirido durante o processo do nosso trabalho. Isso é muito interessante porque, como eu disse, não é só para o Covid. Né? Nós temos muitos casos de tuberculose nas nossas unidades básicas de saúde e a gente precisa ter ciência que esse cuidado ele pode ser benéfico também para outras questões, H1N1, etc. E tal. Então é muito interessante e muito importante que a gente tenha um processo de trabalho. Então, ao falar que eu vou para a unidade, cheguei lá, lavei minha mão, né, com água e sabão, daquele jeito, com todo cuidado, lavando, que vocês já viram essa aula aqui, então, lavando os dedos, lavando o dorso da mão, a palma da mão, o punho, o polegar, né, depois enxugando, e aí sim eu vou colocar a minha máscara cirúrgica, né, para me paramentar, para tomar esse cuidado, e na hora de tirar é a mesma coisa. Então, todo esse cuidado é feito para todos os dias. Então, nós vamos bater muito nessa tecla hoje.
Os profissionais de saúde, eles devem fazer o que especificamente? Identificar precocemente os pacientes suspeitos para fluxo de triagem rápida, que é o Fast Track, vocês devem ter visto isso em algum lugar. Né? O Fast Track é para que aquele paciente que é suspeito ele fique o mínimo possível na unidade, de tal forma que ele diminua a chance de contaminar outras pessoas e contaminar, inclusive, os nossos colegas de trabalho e a nós mesmos. Fornecer esses pacientes suspeitos e sintomáticos máscaras cirúrgicas, eu já vou falar quem que é suspeito e sintomático em breve. Priorizar o atendimento às pessoas do grupo de risco, que têm mais de 60 anos, têm alguma doença crônica, são imunossuprimidos, gestantes e puérperas. Estão sob risco aqui as pessoas que têm diabetes, hipertensão, por exemplo, que usam, por exemplo, losartana, enalapril, que são medicamentos que aumentam a chance do quadro infeccioso ser um pouco mais grave. Importante entender o seguinte também, quem é diabético, teoricamente, tem o mesmo risco de pegar a doença, mas a complicação dela é muito maior. Então, são pessoas que também estão mais riscos ainda dentro do grupo de risco. Utilizar o EPI o tempo todo. Então, eu ouço muito no meu consultório os pacientes falando assim, nossa, usar máscara é ruim, né? É realmente incômodo, né? Dá aquela sensação de sufocamento e tudo, mas é importante para a nossa proteção. Evitar de ficar puxando a máscara, tocando, principalmente para a gente que usa óculos, né? Sobe aquele vapor no óculos, você não consegue enxergar nada, você adoraria ter ali um limpador né? Mas não temos, então colocar a máscara corretamente, preparar para que você comece seu atendimento e evitar de ficar botando a mão nela, principalmente aqui na parte da frente. Lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão sempre que possível, entre uma consulta e outra, entre um procedimento e outro, sempre pegar num papel, anotar alguma coisa, sempre procurar lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão é prioritário ao álcool 70, tá ok? E o álcool gel. Realizar monitoramento dos casos suspeitos é algo que o profissional da equipe também pode fazer, né? Eles devem fazer. Realizar a busca ativa. Nós sabemos bem da nossa população. Ninguém conhece uma população melhor que um agente comunitário em saúde. Esse sujeito, que é importante para a gente no nosso trabalho, ele faz a busca ativa daqueles pacientes que a gente já sabe que tem algum acometimento pulmonar, ou que é diabético, ou que é meio rebelde ao tratamento. São esses que nós fazemos a busca ativa e para aqueles que nós tivemos suspeita de Covid. Então, eu vou fazer uma busca ativa nele, eu vou buscar um vizinho, eu vou pedir para alguém entrar em contato com ele para saber como é que ele está. Orientar a nossa população, né? Principalmente quando a gente mora na área, a população ela vê o ACS, o educador, como uma grande fonte de informação. E acaba que isso é muito importante, porque nós somos um ponto onde as pessoas vão confiar nessa informação mesmo. Identificar a nossa população mais vulnerável. A gente sabe isso de cor, a gente já sabe onde que a pessoa mora, de quem que ela é filha, de quem que ela é pai, de quem que ela é irmã, irmão. Então, fundamental, essa população mais vulnerável, que são aqueles doentes pulmonares, cardiológicos, diabéticos, principalmente, né, doenças crônicas de um modo geral, e idosos, eles têm que ser mais monitorados. O monitoramento ele pode ser feito via WhatsApp, via telefonema, principalmente porque a gente quer evitar o contato físico com essas pessoas. E principalmente facilitar o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, orientando elas como é que elas devem chegar lá, ou até conversando com a nossa enfermeiro, ou com o nosso enfermeiro, desculpa, ou com o profissional médico, para trabalhar como é que eles poderiam chegar lá no melhor momento, onde estaria menos movimento, onde ele vai ser menos exposto. Ok? E aí o que nós podemos fazer, os ACS educadores? Identificar o caso de síndrome gripal e de Covid-19, tá? Eu já vou explicar isso já. Medidas para evitar o contágio na UBS, ajudar no monitoramento clínico daqueles casos suspeitos, igual eu já falei, e trabalhar as medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa. Como é que isso funciona? Né? Às vezes um culto que você está sabendo que está sendo feito, você vê que está tendo aglomeração de pessoas, às vezes é conversar na equipe, né? Falar, olha, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque eu vi que tinha muita gente junto, um supermercado que está permitindo que as pessoas se aglomerem sem máscara, o que a gente pode fazer enquanto cidadão? Né? Nesse caso, nós não estamos sendo nem só o profissional, nós estamos sendo um cidadão que é detentor do conhecimento e que é muito importante para ajudar essa população, essa comunidade. Tá? Gente, a estratégia de saúde da família, o grande ponto dela
é essa inserção nossa nessa comunidade. Então, ninguém conhece aquela população descrita igual você, ACS. Não tem como, né? Não é um médico, não é um enfermeiro, a gente tem uma noção. Mas quem vê ali, quem está ali no dia a dia, quem visita, quem está na casa deles todo mês, são vocês. Então, é com esse papel que a gente consegue mudar paradigmas, ajudar as pessoas a mudar um pouco a mentalidade. Tá? Tem que trabalhar? Ok, tem que trabalhar, então vamos trabalhar com segurança. Ajudar essas pessoas da nossa comunidade a trabalhar assim. E aí nós vamos estratificar a gravidade da síndrome gripal em casos leves, onde o manejo terapêutico e isolamento é domiciliar, e os casos graves que exigem a estabilização e encaminhamento a serviço de urgência e emergência. Sempre fazer notificação imediata. Eu vou deixar essa questão dos casos graves e leves para o professor Unai, que vai falar para vocês depois, mas eu já vou dar aqui uns princípios básicos. Tá? Quando é que eu vou oferecer a máscara para aquela pessoa que está chegando na minha unidade básica? Então, o paciente com a doença COVID, ele apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais, que é febre, que geralmente tem mais de 37,8, tosse, dispneia, que é uma falta de ar. Geralmente o pessoal do COVID, eles sentem muito uma falta de ar, que eles puxam ar e eles não conseguem sentir satisfeitos. É um ar que não preenche. Assim. Mialgia, que é uma dor nos músculos, tá? E uma fraqueza extrema. Sintomas respiratórios, que pode ser espirro, tosse, dor de garganta e pode às vezes ter diarreia em casos mais raros. Sempre nesses casos, onde a gente tem um ou mais sintomas desses, a gente vai conduzir o paciente para a sala de isolamento, onde ele vai ficar para aguardar uma avaliação por um profissional de nível superior. Tá certo? E sobre a máscara, né? A máscara vale até ficar úmida. Ela geralmente, o tempo de uso dela recomendado é de 4 horas, a máscara cirúrgica, tá ok? Importante, lavar as mãos antes de colocar a máscara e na hora de tirá-la. Eu tirei a máscara, eu vou lavar minha mão de novo com água e sabão. Retirar sem rasgar ela, sem puxar de qualquer jeito, e sem pegar na frente, principalmente. Então, tirar por trás, dobrar, né, dentro do possível e colocar no lixo de contaminados. Lavar as mãos, como eu já disse, com água e sabão, e aí a gente vai ter uma satisfação, ok? Vai estar resolvido a nossa questão da máscara. E aí, quando eu devo lavar as mãos? Eu devo lavar as mãos ao chegar na UBS, na Unidade Básica de Saúde, antes do contato com a pessoa que eu vou fazer a entrevista, antes da realização do procedimento, do cuidado. Eu sei que está tudo paralisado, mas vamos supor, Bolsa Família, né? Vou lá fazer a pesagem, estou ajudando a pessoa a subir na balança, estou entrando em contato com ela, estou pegando onde ela pegou, eu vou ter que lavar minha mão antes e depois. Após ter tido contato com secreções, que por um acaso pode ter acontecido, né? Isso aí geralmente é mais raro, mas sempre tenha em mente que isso pode acontecer. Né? E aí a gente tem que realmente lavar as mãos, não custa falar de novo. Após o contato físico com a pessoa, pegou na mão, teve que pegar no braço, teve que ajudar a descer do carro, alguma coisa nesse sentido. Após ter tido contato com a superfície que o paciente esteja, né? Às vezes ele sentou, você botou a mão ali na cadeira, onde ele botou a mão, numa caneta, é muito comum. Né? Quem está na estratégia de saúde da família sabe como é que é. E aí você me empresta sua caneta, e aí você empresta sua caneta para ele, e aí aquela caneta você vai considerar contaminada, vai ter que passar um álcool 70. E ao sair da UBS, também lavar as mãos com água e sabão. Tá? Lembre-se sempre, tá? Muito importante, para quem já viajou de avião, que sabe, não está dando para ver muito bem a imagem, mas na imagem 4, a mulher está colocando a máscara de oxigênio no filho dela. Para quem já viajou de avião sabe, a instrução da aeromoça é sempre a mesma. Põe a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar no outro. Tenha isso em mente, você, ACS, educador, cuide de você primeiro para depois cuidar do outro. Não é uma questão de egoísmo, é uma questão de nosso cuidado começa conosco para depois passar para o outro. Então, você mantendo uma boa saúde mental, física, você vai conseguir ajudar muito mais efetivamente as pessoas. Tá ok? Então, notas finais de tudo que nós conversamos. Primeiro, faça todos os procedimentos com calma. Não adianta correria. Tem uma fila ali, o prefeito vai reclamar e tudo. A sua saúde vem primeiro. Né? O prefeito vai conseguir entender isso daí. A população, no final das contas, vai saber aceitar isso. É importante você se preservar. Proteja-se para cuidar bem do próximo. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.